Paulo referiu, a ideia foi fazer uma minuta, um modelo, um boneco de uma ação que pode ser utilizado, eu imagino, presidente Paulo, de duas maneiras diferentes, tá? Essa ação, ela tem as partes que são específicas de cada município, elas são taxadas em amarelo, para que, se o procurador, a procuradora quiser entender que o modelo é adequado para o seu município, não tem novos acréscimos ou reduções a fazer, simplesmente pode preencher essas partes em amarelo, com o nome do município, os dados populacionais e assim por diante, e a ação está absolutamente pronta para ajuizamento, não só a ação, como os documentos referidos a documentos importantes relacionados à ação, que estão juntos disponíveis para download. Essa é uma possibilidade. Evidente que dentro da autonomia de cada procuradoria municipal, os procuradores podem mexer nas respectivas minutas ou pensar em outro tipo de procedimento. O procedimento aqui que foi pensado foi um procedimento de uma ação ordinária, tá? Deixa eu só colocar, presidente Paulo, e depois o presidente Paulo já sintetizou assim, bastante a questão de fundo, tá? Depois eu vou só fazer pequenas pontuações que me parecem importantes, mas antes delas, falar uma questão procedimental, presidente, que é importante. Alguns procuradores me referiram à ideia de impetrar mandado de segurança no lugar de uma ação ordinária. Em relação a essa ideia, volto a repetir, cada um dentro da sua autonomia, das suas procuradorias, podem fazer o que entender mais adequado. Agora, há alguns problemas relacionados ao mandado de segurança que podem prejudicar não apenas o município impetrante, como globalmente os municípios que estão prejudicados. Individualmente, porque nós sabemos que cada vez mais o Poder Judiciário ele é restrito em relação ao conhecimento de mandado de segurança. Então, é possível que haja indeferimento de liminares de segurança relacionados, por exemplo, a uma ideia de inexistência de prova pré-constituída, ou, o que mais me assusta, presidente, é um entendimento, de acordo com a súmula 266 do STF, de que se trataria de um mandado de segurança com base em lei em tese, um ato normativo. E nós sabemos que mandados de segurança eles não podem ser impetrados contra a lei em tese. Se nós entendermos que o ato atacado é a decisão normativa 201 do Tribunal de Contas e ele como ato normativo é uma lei em tese, é possível que haja um próprio indeferimento. Desculpa te interromper, eu queria pedir para o Fernando te dar um outro microfone sem fio, porque o senhor está falhando muito da sua mesa. O presidente Paulo está ótimo, só que o seu microfone está falhando. Fernando, você pode passar o sem fio? Oh, perfeito, uso do presidente Paulo, pronto, perfeito. Alô, Rose, esse aqui está funcionando bem? Perfeito, perfeito. Então tá bem. Foi possível compreender alguma coisa, Rose, daí do online? Bom, eu falava de alguns problemas do mandado de segurança, né? E falava em especial a minha preocupação com a súmula 266 do STF, sob a consideração de que o ato atacado é uma decisão normativa que pode ser considerada lei em tese e, portanto, um indeferimento da inicial. Mas eu vejo um outro problema, gente, que aí é aquela questão, é quase o dilema do prisioneiro, a gente tem que pensar coletivamente, porque nós estamos falando de municípios que têm um problema em comum. Se for impetrado o mandado de segurança a considerar que o ato atacado é a decisão normativa do presidente do Tribunal de Contas da União, a competência para conhecimento deste mandado de segurança é o STF. E é possível que numa decisão única do STF de indeferimento, isso cause um efeito cascata para todos os municípios que busquem em respectivas ações ordinárias o deferimento dessa liminar. Então é possível que uma única ação, um único mandado de segurança acabe frustrando a expectativa de todos os municípios, porque é natural que, em havendo uma decisão de tribunal superiores, em especial do STF, essa decisão seja acompanhada nas instâncias inferiores. Quando a gente fala de uma ação ordinária, essa ação ordinária, a considerar, pelo menos no meu modo de ver, os legitimados passivos aqui são o IBGE e a União. Por que o IBGE? Porque o IBGE é o responsável pela contagem populacional e pelo censo. Por que a União? Porque o TCU é órgão, o TCU não tem personalidade jurídica e é um órgão federal vinculado à União. Portanto, essa decisão é de conhecimento das instâncias ordinárias da Justiça Federal na circunscrição respectiva, certo? Então, assim, referindo isso em termos procedimentais, a proposta aqui é de uma ação ordinária, tá? Fazendo, presidente
Paulo, como eu disse, já expôs bastante assim, a questão de fundo, tá? Aqui nós colocamos, além da questão fatual, né, da questão de fato, quer dizer, nós temos uma sistemática que é definida de cotas de FPM. Essa sistemática abrange uma metodologia de cálculo. Essa metodologia de cálculo ela envolve três possibilidades, duas delas de pesquisa de campo e uma delas de matemática. Pesquisa de campo, a cada ano de final zero, a obrigação do IBGE de realizar um censo demográfico. A cada ano de final 5, a obrigação do IBGE de realizar uma contagem rápida populacional. A diferença entre uma e outra é que o censo demográfico tem mais dados, por exemplo, de renda, escolaridade e outros. Tá? E no intermédio entre esses anos, estimativas feitas matematicamente. Qual é o nosso grande problema? Como o presidente Paulo referiu, em 2015 já não houve a contagem rápida populacional, o que causou prejuízo. Vocês devem ter conhecimento, inclusive, de ações de alguns municípios que referem problemas nas estimativas de cálculo, justamente porque a parametrização, por não ter tido a contagem populacional em 2015, acabou ficando prejudicada. Bom, acreditava-se que isso seria corrigido em 2020 com um novo censo. O novo censo não veio, pelo motivo da pandemia. Em 2021 era para ter sido realizado e a União Federal alegou falta de recursos orçamentários para realizar. Não realizaria, presidente, em 2022, não fosse o fato de que numa ação civil originária, eu cito ela na minuta da petição, o STF obrigou que a União Federal realizasse censo demográfico. Então nós estamos falando aqui de uma decisão do STF obrigando a União Federal a realizar o censo demográfico de 2022 em 2022. Coisa que não foi feita, que não foi realizada. Confessadamente. Por quê? Um dos documentos citados, inclusive, é a nota metodológica do IBGE, em cuja introdução é referido: nós não conseguimos finalizar o censo demográfico de 2022. Não foi realizado, não foi finalizado o censo demográfico de 2022, tá? E portanto, essa sistemática e esse acontecido são o pano de fundo para as causas de pedir desta ação, tá? Quais são essas causas de pedir? Numa primeira parte, já falando da parte do direito, a exposição do direito, e aqui, presidente, eu falo em especial para os procuradores, que eu sei que estão aqui nos ouvindo online, tá? Primeiro, é uma explicação de como funciona toda essa sistemática de cálculo, é importante porque nem sempre o juiz federal vai ter o conhecimento disso. E há dois argumentos de ilegalidade, eu chamo inclusive assim, ilegalidade 1 e ilegalidade 2. O primeiro argumento de ilegalidade tem a ver com violação a contraditório, ampla defesa e segurança jurídica. Por quê? A lei orgânica do Tribunal de Contas da União, o presidente Paulo referiu, né? O IBGE faz os cálculos populacionais, envia para o TCU divulga em decisão normativa, e a partir da consolidação da decisão normativa, o que é a consolidação da decisão normativa? Depois das contestações administrativas feitas pelos municípios, passam a vigiar as cotas para o exercício seguinte, certo? Só que há prazos legais para isso. E o artigo 102 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União refere como prazo para o IBGE divulgar 31 de agosto de... 31 de agosto de cada ano. Né? No nosso caso aqui, 31 de agosto de 2022. E isso não foi feito. Absolutamente não. Aliás, a divulgação desta prévia estimativa aconteceu no dia 27 de dezembro do ano passado, e no dia 28 de dezembro do ano passado veio a decisão normativa 201/2020, ou seja, nós estamos falando o antepenúltimo dia útil do ano, vem o Tribunal de Contas, vem o IBGE divulgar e o Tribunal de Contas da União, a REPOC, editar a decisão normativa, o que viola, primeiro, ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque não há tempo hábil de contestar administrativamente aqueles dados. E viola a segurança jurídica, por quê? Porque vocês, como gestores públicos, sabem muito mais do que eu. Há uma ideia de uma previsão orçamentária, de um planejamento de todas as atividades administrativas e de todas as políticas públicas que são realizadas. Estou me estendendo demais. Bom, o primeiro argumento, portanto, é esse, tá? Violação à ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, e em especial o artigo 102 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. E o segundo argumento, referido pelo presidente Paulo, é aquele da violação expressa
a Lei Complementar 165 de 2019. O que faz essa lei? Essa lei é uma espécie de proibição de retrocesso. Essa lei proíbe que qualquer município seja prejudicado nas cotas de FPM até que novo censo seja realizado. A pergunta crucial, portanto, é: novo censo foi realizado? E a resposta é não. Vocês, prefeitos e prefeitas, se entregarem uma obra pública sem teto, vão dizer que vocês entregaram a obra pública? Não. O IBGE, quando, confessadamente, na nota metodológica, refere como municípios, 4.000 e poucos municípios coletados e 1.600 e poucos municípios não coletados, o que representa um pouco mais de 20% dos municípios considerados como municípios não coletados. Isso não é censo demográfico realizado. E se censo demográfico não foi realizado, não é possível retroagir em cota de FPM. Não porque eu estou dizendo, porque isso é previsão expressa da Lei Complementar 165 de 2019. Então, esses são os argumentos centrais da petição. Essa petição, a Rose e a Thalita podem ratificar ou não, mas em princípio já está lá na área exclusiva. E como eu disse, vocês podem usar como ela está, cuidado, né? Tem partes taxadas que são as partes que têm que ser completadas, ou utilizar parcialmente os argumentos. Quer dizer, a CNF contratou para fazer um modelo de ação, de fato, passei a madrugada, é verdade isso, presidente, né? Passei a madrugada fazendo, afinal de contas, eu comecei ontem à tarde, né? Mas está ali, então, eventuais equívocos, vocês me perdoem pelo fato de ter sido tudo feito muito às pressas. Agora, lembre sempre o seguinte, gente, esta liminar, tá? E o perigo em mora, ele é evidente pelo fato de que o primeiro decente de distribuição é semana que vem, é terça-feira da semana que vem. Então, não apenas a ação tem que ser ajuizada logo, como vale que os respectivos procuradores e procuradoras municipais vão até o juiz, busquem, a gente está ainda em regime de plantão, né? Vão até os juízes, conversem com eles, demonstrem esse perigo, demonstrem em valores o que isso representa, tá? Para conseguir essa liminar o mais cedo possível.